E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a União Ibérica e o Brasil holandês. No século XVI, Portugal era governada pelo rei Dom Sebastião. Portugal tinha um grande interesse no Reino do Marrocos. Isso porque o Reino do Marrocos controlava importantíssimas rotas de comércio através do deserto do Saara. Para dominar o Marrocos era necessária uma guerra. Então, Portugal entrou em guerra contra o Marrocos. O rei Dom Sebastião entendia que para estimular os seus soldados, ele precisava liderar os soldados no campo de batalha, e foi o que ele fez. Na guerra contra o Marrocos, o rei Dom Sebastião ele foi à frente do exército, ele liderava o exército no campo de batalha. Então os soldados eles se sentiam mais valorizados, ok? A questão é que o rei Dom Sebastião ele desapareceu nessa guerra contra o Marrocos. Não se sabe o que aconteceu ele ao certo, né? Se mataram ele, se ele foi sequestrado, não se sabe o que aconteceu com ele, ok? Só que alguém precisava governar Portugal. E na ausência de Dom Sebastião, o natural seria que o filho mais velho, né, o primogênito, assumisse o governo de forma interina, né? Então seria um príncipe regente. Só que Dom Sebastião ele não tinha herdeiros, ele não tinha um filho mais velho. Então a pessoa que poderia assumir o trono seria a pessoa mais próxima da família. A pessoa mais próxima, então, de Dom Sebastião era justamente o rei da Espanha, Felipe II. Felipe II, ao tomar ciência sobre o seu direito ao trono português, ele organiza um exército para invadir Portugal e tomar o que é seu por direito, a coroa portuguesa. Os portugueses, naturalmente, eles não queriam um rei espanhol, então eles montaram um bloqueio na fronteira com a Espanha. Esse bloqueio não foi o suficiente para manter Felipe II longe, e Felipe II, de fato, conseguiu se tornar rei de Portugal. Okay? Ao mesmo tempo, Felipe II ele era rei de Portugal e da Espanha. Se nós formos perceber, tanto Portugal quanto Espanha estão em um mesmo território. Não é? Então, nós temos Portugal e Espanha em um território rodeado por 3 lados de água e um quarto lado de terra. Esse quarto lado é ligado ao continente. Quando nós temos então um território com essa estrutura, não é? 3 lados de água e um lado de terra, é o que nós chamamos de península. Essa península onde estão Portugal e Espanha é o que nós chamamos de Península Ibérica. Quando nós temos o governo de Portugal e Espanha por um só rei, nós chamamos então de União Ibérica. União dos países ibéricos sob o governo de um mesmo rei, o Felipe II. Não pode ser! Pela aparência não parece, mas tomara que eles consigam. Então, tudo que pertencia a Portugal automaticamente passa a ser controlado por Felipe II e a União Ibérica. Okay? Então, olha só. Felipe II era rei da Espanha e da América Espanhola, né, das colônias espanholas, aqui na América, que nós chamamos de vice-reinos. Também ele era rei de Portugal, era rei da colônia Brasil, de algumas colônias aqui na África e de algumas colônias na Ásia. Okay? Então, tudo que uma colônia tem de lealdade, né, de obrigatoriedade com a sua metrópole, agora vai ter, então, as colônias portuguesas então, vão ter de obrigatoriedade com a União Ibérica, com Felipe II. Então, vão ter que pagar imposto para Felipe II, vão ter que manter, então, um exclusivo comercial com Felipe II e a União Ibérica. Felipe II administrava muitos territórios. Isso fez com que ele perdesse o controle sobre alguns desses territórios, como é o caso da colônia Holanda. Os holandeses, através de uma guerra, conseguiram a sua independência. Aproveitaram desse momento de fragilidade do governo de Felipe II para invadir a colônia Brasil, colônia que pertencia à União Ibérica, em específico a região nordeste do Brasil.
O Nordeste brasileiro já havia entrado no ciclo econômico do açúcar, ou seja, já se produzia açúcar na região Nordeste do Brasil. Então foi justamente por isso que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, porque eles tinham interesse em produzir açúcar. E a Europa não oferece condições favoráveis para a produção de açúcar, não é como o Nordeste oferecia. Então os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro justamente por conta da condição favorável para produzir açúcar e por conta da União Ibérica não defender os seus territórios, não como deveria. Né? Então Felipe II não dava a devida atenção aos territórios que lhe pertenciam. Então, durante esse período de invasão dos holandeses, o Nordeste brasileiro passa a ser colônia da Holanda, não mais da União Ibérica. Esse momento em que os holandeses controlam o Nordeste brasileiro, os holandeses enviam um novo governante chamado Maurício de Nassau. A característica do governo de Nassau é bem clara, é desenvolvimento e tecnologia. Maurício de Nassau trouxe todo o desenvolvimento e tecnologia que existia na Holanda para os engenhos de açúcar aqui do Nordeste brasileiro. Então, todo aquela falta de investimento que ocorreu durante o governo português e durante o governo ibérico, o governo de Nassau conseguiu suprir. Então, nós temos uma explosão de desenvolvimento na região Nordeste e com um grande investimento dos holandeses aqui na região Nordeste. Então, esse período que nós chamamos de Brasil holandês é um período de muito desenvolvimento, onde Maurício de Nassau traz muita tecnologia para os engenhos brasileiros, em específico da região Nordeste. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. Obrigado, até a próxima. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!